Bom dia, pessoal! Vamos agora à segunda parte da nossa videoaula 3. Nós vamos continuar no texto do capítulo 3 da Introdução à Economia do Meio Ambiente. Na primeira parte dessa aula, nós vimos o conceito de disposição a pagar. O quanto, em valores monetários, uma pessoa consumidora está disposta a sacrificar, significando pagar, né, por um bem ou serviço. Eu coloquei aí entre esses braços, né, os valores monetários e o pagar, porque no texto do Field ele só usa isso. O quanto uma pessoa consumidora está disposta a sacrificar por um bem ou serviço. Lembrando que a gente viu que a gente pode sacrificar coisas, né, como tempo, dinheiro, disposição, não é só dinheiro. Mas no caso da nossa disciplina e com o nosso viés econômico, para nós, o quanto vai ser expresso em valores monetários e o sacrifício é o pagamento. Então, retomando aquele nosso gráfico que representava a disposição a pagar por um bem. A disposição a pagar que a gente chama às vezes de DAP. A DAP marginal é aquele valor que você pagou por aquela unidade adicional. A DAP total é a área sob a curva do ponto onde você escolheu a sua disposição a pagar. Essa é uma curva de demanda individual que reflete as escolhas do consumidor. No eixo X a gente tem as unidades do bem e no eixo Y o preço. Então, esse gráfico é para a gente recordar, e a diferença dele é que eu coloquei ali as linhas verdes achoradas, para vocês se lembrarem que a área sob a curva, que vai até aquele ponto, que foi o ponto de escolha do consumidor, representa a disposição a pagar total do nosso consumidor. E para deixar as coisas mais práticas, trouxe um exemplo de um setor, de um bem que a gente usa muito, né? A gasolina, e o exemplo de uma curva de demanda agregada para esse produto gasolina. Então, a gente vê, né, o consumo em milhões de litros no eixo X e o preço. E uma coisa interessante é notar que a curva de demanda ela tem esse aspecto declinante, ela é decrescente. Por quê? Se o preço está mais alto, a gente consome menos quantidade daquele item. Se o preço diminui, a gente pode passar a consumir mais. Esse, em geral, funciona para todos os bens. Eu falo isso em geral porque tem algumas exceções que a gente vai ver, mas no geral é assim que funciona a nossa demanda para todos os produtos. Uma coisa que não está no texto do Field, mas eu achei interessante trazer para a gente não fazer confusão. Porque a gente viu uma curva de demanda individual, de acordo com um conceito de economia associado à microeconomia, onde a gente está analisando um consumidor, um indivíduo ou um grupo de consumidores, como no setor de gasolina. Mas existe um conceito em macroeconomia que também se chama demanda agregada. E a curva de demanda agregada na macroeconomia é o total de bens e serviços produzidos em uma economia em um ano inteiro. Ela nos dá, por exemplo, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, a medida de riqueza de um país, que ela é medida pela ótica da despesa, do consumo ou da renda. Então, esse conceito do PIB é interessante, é uma coisa que está no nosso dia a dia, a gente está toda hora, né, nas notícias, serve na comparação entre países, entre regiões, entre cidades. E o interessante da metodologia de você calcular o PIB é que você olhando tudo que foi produzido
ou então toda a renda gerada, ou tudo que todo mundo fez de despesa, as famílias, os governos, as empresas. Por qualquer uma dessas óticas, você tira o PIB de um país. Eles têm que dar o mesmo valor. Quem faz isso? No Brasil, o IBGE. Aliás, o IBGE é uma fonte de informação super interessante. Eu acho que vocês vão usar muito, não só no curso, mas em outras disciplinas e ao longo da vida profissional. Uma fonte riquíssima de informação para nós. Então, lembrando, quando os economistas estiverem falando de demanda agregada de uma forma mais macro, estão falando disso aí. Eu peguei no IBGE, para o ano de 2016, um exemplo concreto, com os valores reais, de quanto foi o nosso PIB naquele ano, calculado pelas despesas das famílias, pelos investimentos e a diferença entre exportação e importação. Ela dá o valor igual se você usar calculando quanto que foi a produção total, descontar o valor dos produtos intermediários, adicionar impostos e subtrair subsídio. Então, você vê que tem que bater essa conta, o que você produziu igual ao que você despendeu. E que tem que ser igual à renda. Eu não coloquei o terceiro quadro, mas a gente teria que ter o mesmo valor do PIB. Então, essas são as contas nacionais que o IBGE apresenta. Isso não faz parte da nossa microeconomia ambiental, mas é interessante porque se fala em demanda agregada, é uma coisa que está no nosso dia a dia, então é bom vocês conhecerem e saberem do que a gente está falando. Eu gosto muito desse exemplo do PIB porque ele é real. Bom, então, até aqui a gente fez a revisão da primeira parte da aula e colocou essa curiosidade adicional sobre o PIB. Então, vamos para o próximo conceito que o Field nos apresenta, que é o de benefícios. E é interessante que essa primeira frase é dele mesmo. Benefício, palavra comum para a qual os economistas deram significado técnico. A gente vai ver isso em outros conceitos da economia. Então, assim, para a economia, o benefício tem um conceito muito especial, muito importante, muito forte. A mesma coisa a gente vai ver eficiência. Eficiência para o economista tem todo um conceito. Para um advogado é uma coisa, para um administrador é outra, para um engenheiro é outra. Então, a definição dessas palavras é muito importante. Eu coloquei junto a definição de benefício e disposição a pagar, que foi o que a gente acabou de ver, porque um decorre da outra. São conceitos ligados. Por isso aí até que está o símbolo dessas moedas, uma subindo, uma descendo, né? Você pagando e recebendo, o dinheiro indo e voltando. A disposição a pagar, então, como a gente acabou de ver, é o quanto uma pessoa está disposta a sacrificar por um bem. O benefício é quanto essa mesma pessoa ganha ao receber algo que ela valoriza, cujo valor é medido pela sua disposição a pagar por esse algo. Então, são os dois lados de uma mesma moeda. A sua disposição a pagar é também o benefício que você julga receber por aquilo. Então, decorre dessas duas definições, a DAP e a de benefícios, que as curvas de demanda também podem servir para determinar os benefícios. Se são dois conceitos que estão ligados, como a gente acabou de ver, a gente pode usar essa curva de demanda para os benefícios. Então, vamos lá, vamos pegar o exemplo dos nossos 3 consumidores diferentes. E vamos pegar os consumidores 1 e o 3, porque o consumidor 2 tem um bem lá que ele consome 0 quantidade, se o preço subir muito. Então, o que acontece? O consumidor 1 em vermelho e o consumidor 3 em azul, eles têm formas parecidas das suas curvas de demanda, mas elas estão em níveis diferentes. Você vê que a curva do consumidor 1, vermelha, é mais alta que a do consumidor 3. Bom, eu prolonguei um pouquinho a curva do consumidor 1
A mão, você vê que ela tem um defeitinho lá, era para ela ser mais curvilínea como um todo, mas isso foi só para, eu precisava demonstrar e chegar ela até o eixo do preço, para a gente pegar aquele conceito de que a disposição a pagar é a área embaixo da curva. Então, a gente precisa da área total. Então, olhando de novo e olhando essas duas curvas, a gente vê que sempre a área abaixo da curva do consumidor 1 vai estar assim, vai ser maior que a área sob a curva do consumidor 3, lógico, porque ela está num nível acima. Que pode ser um nível de renda e pode ser um nível da valorização que a pessoa faz por aquele produto, não necessariamente só a renda. A gente viu que a disposição a pagar varia de acordo com a renda disponível, mas também com os valores da pessoa, com o seu juízo de valor que ela atribui de importante. Então, veja bem, qualquer que seja a alteração que a gente faça no preço, no eixo Y, ou na quantidade, esses triângulos vão variar, mas de forma que o consumidor que tem uma curva num nível mais alto, ele sempre vai ter uma área maior embaixo. E isso implica que tanto a disposição a pagar do consumidor 1 vai ser sempre maior, quanto também o benefício, se a gente estiver usando a mesma curva para tirar o benefício. E o que a gente conclui disso? Então, isso é uma conclusão, você vê que a coisa é simples, é clara, mas a conclusão é importante para as políticas públicas. Porque essas curvas de demanda mais alta, elas podem representar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Vamos supor que a gente tem curvas de demanda de grupos de pessoas com rendas diferentes. Então, se você desenha uma política que vai alterar preços ou quantidades desse bem, principalmente se isso for um bem público que é mais regulado pelo Estado ou até oferecido por ele, a gente, desse gráfico, a gente vê que as políticas vão impactar de formas diferentes grupos diferentes de renda. Então, essa é uma conclusão importante. A outra conclusão, e que o Field nos chama atenção no texto, é que também os benefícios são muito difíceis de medir quando se trata de bens ambientais. Por exemplo, o benefício de você não ter a poluição, de você ter uma boa qualidade da água. O quanto as pessoas estão dispostas a pagar por isso não é uma coisa fácil da gente aferir. Bom, e agora nós entramos no terceiro conceito apresentado no texto, que é o de custos. O custo, a gente até sabe intuitivamente, né, quanto custa uma coisa, e que um processo produtivo, onde você comprou insumos, pagou aluguel, salário, imposto, água, luz, tudo isso entrou na composição final do preço de um produto. Se você é um empresário, tem uma fábrica, está produzindo camiseta, você vai pagar salário, comprar camiseta, comprar linha, tudo. Então, tudo que entra na sua tabela de custo no seu orçamento, para produzir aquele produto, é o seu custo. Então, no caso de uma empresa, de um produto assim bem palpável, isso é mais fácil de fazer, né? Toda empresa tem que saber quanto custa o seu produto. Tem que ter, a sua contabilidade. Isso, assim, é preto no branco. Tem que bater, o que você comprou, o que você gastou. Mas vamos ampliar essa nossa noção de custo. Aí, dentro desse conceito de custo, o texto nos apresenta um quarto conceito, na verdade. Esse conceito de custo de oportunidade. Por que eu estou indo muito devagar com isso, e nessa aula em especial? Porque esses conceitos, eles são básicos, mas eles nem sempre são óbvios. E eles são muito usados na economia. O custo de oportunidade não é um
custo óbvio da gente entender. O custo de oportunidade é o custo que uma outra coisa, é o custo de uma outra coisa que poderia ter sido produzida com os mesmos insumos. Ou ainda, vamos ver no próximo, o valor máximo de outros produtos que poderiam ter sido fabricados se os recursos para produzir o item em questão não fosse usado. Eu coloquei exatamente como o Field colocou no texto, para não atrapalhar a definição de um conceito que já é difícil de apreender. Então, na prática, os custos de oportunidade são medidos pelo valor de mercado dos insumos usados na produção. E aí eu friso, são custos de uma produção alternativa. Então é engraçado, assim, pensa nesse exemplo então de um produtor de camiseta. Ele está pagando o aluguel, o salário, a manutenção da fábrica, está produzindo camiseta. O que seria para ele o custo de oportunidade? Seria de uma produção alternativa, quer dizer, se ele tivesse pegando tudo que ele está gastando nessa empresa, aí agora eu não vou mais fazer camiseta, eu vou pegar esse dinheiro e vou aplicar na bolsa, no mercado de capitais e ver quanto que eu tenho de retorno. Então, esse custo, essa aplicação que ele não fez, esse retorno que ele não teve do dinheiro, porque ele usou para produzir camiseta, esse uso alternativo do dinheiro foi o custo de oportunidade dele. E eu usei esse exemplo do investimento porque é muito ligado, né, à capacidade produtiva de um país, de qualquer setor. Porque um empresário, quando vai investir, ele faz essa conta do custo de oportunidade. Por que eu vou investir, montar essa fábrica, fazer tudo isso e vender essas camisetas se o mercado de capitais, por exemplo, estiver remunerando o meu capital igualmente da mesma forma ou até mais? Então, isso é um conceito muito importante na economia por causa desses rebatimentos na realidade. E agora, na prática, como é que você calcula esses custos de oportunidade? Tem que ser isso a preço de mercado. Tem que ser comparação com o preço das outras coisas que você produziria ou faria. Mas o texto nos traz ainda um problema adicional com os custos. Nem todos os custos de produção podem ter sido registrados ou podem ter tido valores monetários atribuídos. Por exemplo, se nessa fábrica de camiseta eu usei uma tinta muito poluidora, e isso é comum, eu sou de Minas Gerais, em Minas Gerais tem muita fábrica de roupa, tem muito curtume de couro, e um dos problemas ambientais em Minas é a poluição dos cursos d'água com resíduos da tintura. A tintura usada nessas confecções e também produtos químicos do curtume. O curtume usa muita água e despeja muito resíduo. Então, se os resíduos de produção não forem adequadamente tratados e gerarem uma poluição que não foi reparada pelo produtor, então esse custo não entrou no demonstrativo de lucros e despesas da empresa. Mas isso não quer dizer que ele não existiu. O custo existiu, mas ele não recebeu os valores monetários na produção. Daí vocês já vão intuindo que é lógico, a gente vai falar do princípio do poluidor-pagador, que tem uma ligação clara com esse exemplo que eu dei, e vocês vão ligar isso ao que a gente já viu, por exemplo, paradigma da proteção ambiental, que obriga os produtores a colocarem recursos para não poluir, para diminuir sua poluição, os filtros, o tratamento da água. Então, vocês veem, nesse exemplo simples do custo, vocês já podem ligar com paradigmas que vocês viram e com princípios de políticas ambientais que a gente vai ver com o princípio do poluidor-pagador.
E ainda dentro desse conceito de custos, o nosso texto traz outros conceitos. Bom, a gente viu o custo de oportunidade, agora a gente vai ver custos privados e custos sociais. Os custos privados são os enfrentados por quem toma decisão sobre a ação. Por exemplo, a empresa decidiu produzir, fez as suas contas, calculou quanto que ela ia gastar para se estabelecer e até chegar ao ponto de vender as camisetas e receber seu lucro. Os custos sociais são custos que envolvem essa ação, mas eles incluem os custos privados, mas não se limitam a eles. Por exemplo, o custo dessa poluição, se o produtor não tratar adequadamente a tinta, não tratar do resíduo antes de jogar no curso d'água, ele vai gerar uma poluição que ele não vai pagar, mas ela vai existir. Então, como é que é? Esse custo é social, ele vai ser arcado por todos, ele não vai ser arcado de forma privada. É um custo que vai ser dividido pela sociedade. Bom, e o próximo passo para a gente resumir esses conceitos de custo vai ser ver a aparência das curvas de custo. E isso vai ficar para a próxima aula. Eu estou dizendo de novo, eu estou indo bem devagar, porque esses conceitos são básicos, mas vocês vão usar eles a vida inteira, dependendo de onde vocês se direcionarem profissionalmente, no curso de Ciências Ambientais, vocês vão ver e rever esses conceitos e vão identificar esses conceitos por trás de muitas das políticas ambientais que vocês vão analisar. E hoje, infelizmente, no final da aula online, tem tarefa. Tem uma tarefa muito simples e que é só para fixar os conceitos mais importantes que a gente viu nesses dois vídeos. A gente ficou falando um tempão sobre a disposição a pagar, então vamos refletir e fazer. A pergunta é fazer uma definição. Defina a disposição a pagar. E sua representação é uma curva crescente ou decrescente e por quê? Por que ela tem essa forma? Isso é uma coisa importante, porque o porquê dela ter essa forma te explica muita coisa sobre o conceito e a lógica do conceito. Agora, o que você entende por custos de oportunidade e como ele pode ser medido? Essa pergunta também é para que vocês leiam de novo essa definição de custo de oportunidade e tenham uma definição na sua cabeça, porque eu não acho que o custo de oportunidade é um conceito óbvio da gente apreender assim de imediato. Então, é por isso essas são as duas perguntas que correspondem à nossa terceira aula do dia 31 de agosto de 2020. Gente, obrigada e eu encontro vocês na quarta-feira, 2 de setembro, às 9 da noite no Zoom. Um abraço para todos.